A Associação de Heróis é a maior força de defesa do mundo de One Punch Man, mas ao mesmo tempo ela também tem atitudes extremamente questionáveis. Vocês pediram e hoje eu trago pra vocês esse vídeo onde a gente vai falar sobre a corrupção da Associação de Heróis. Vamos lá. René Peter aqui. Galera, responde pra mim, na opinião de vocês, o poder corrompe ou ele só põe pra fora a corrupção que a pessoa já tem? Tô muito curioso pra saber isso. São esses questionamentos que fazem a gente desconfiar de algumas pessoas que estão dentro da Associação de Heróis de One Punch Man. E a gente até já fez alguns vídeos onde a gente mencionou isso, né? Então hoje eu vou mostrar pra vocês tudo o que rola na Associação de Heróis, desde a origem até o momento atual. Mas não sem antes vocês mandarem aquele like classe S, que só vocês conseguem, só vocês. Pô, que fandom maneiro. Porra, galera, olha o meu ki, olha o meu chakra, olha o meu tudo. Aliás, com a energia de One Punch Man não tem, né? É o limitador do Saitama. Mas é vocês não tem limite pra nada. Bom demais. Tamo junto, você não tem noção. Valeu, galera. Bom, a história moderna do mundo de One Punch Man, ela é narrada pelo Amai Mask, durante uma conversa que ele tem com o Saitama no restaurante. E ele explica que no passado o planeta foi devastado por guerras mundiais que não só causaram morte, destruição, como também destruíram vários ecossistemas, não só por conta da guerra, mas também por conta da poluição. E aí, diante desse cenário, a humanidade decidiu cessar todas as guerras. E aí uma nova era de paz se iniciou, onde as maiores mentes do mundo usaram todo o seu conhecimento para que a humanidade prosperasse como civilização. Mas durante essa mesma era de paz, a humanidade passou a ser atacada pelas formas de vidas hostis, que as pessoas chamam de monstros. Os monstros surgiram nessa época de paz. Olha que ironia. E aí, diante disso, a civilização humana, na sua totalidade, migrou para o megacontinente do planeta, formando assim um único governo mundial. E aí, né, uma vez que todas as maiores mentes se encontravam sob o mesmo teto, estavam ali no mesmo teto, se defender dos ataques de monstros passou a ser mais fácil, concorda? Tava todo mundo junto. Porque os monstros eram criaturas bestiais, com muita força bruta, só que, pô, eles eram fáceis de serem previstos, eram meio bobalhões, né? Mas isso mudou quando foram descobertas formas de vidas hostis que possuíam capacidade de aprendizado e criatividade. Como se fossem humanos, entende? Inteligentes. Além do fato de que também se descobriu que os humanos poderiam se transformar em monstros, o que basicamente significa que não adiantava proteger as fronteiras desse megacontinente. Os monstros poderiam estar se infiltrando no meio da população. E aí a aparição dos monstros inteligentes foi considerada a terceira era de mudanças nesse mundo. E por vários anos as mentes mais brilhantes desse governo mundial quebraram a cabeça sobre como agir diante dessas ameaças. Porque proteger a fronteira é uma coisa, mas como é que você vai lidar com ameaças que podem surgir dentro da população? Então nesse período, algumas pessoas com habilidades especiais passaram a agir como heróis, né, lidando com ameaças que elas conseguiam enfrentar. Mas isso não era organizado. Qualquer um poderia se levantar para enfrentar um monstro se quisesse. Mas o herói que quisesse enfrentar um monstro precisaria ou estar perto do local de ataque ou saber a localização do monstro através do noticiário, porque o noticiário estava sempre dizendo onde é que o monstro estava. Só que isso começou a mudar no dia que um homem salvou a vida de uma criança que tinha sido atacada por um monstro que tinha se transformado a partir de uma pessoa. Esse garoto era, na verdade, o neto de um bilionário mundialmente famoso, que ao reconhecer o ato do homem que salvou o neto dele como um ato digno de um verdadeiro herói, ele decidiu fundar a Associação de Heróis, que tinha 4 principais objetivos: regulamentar o heroísmo, oferecer suporte para o combate às ameaças, incentivar o surgimento de novos heróis e remunerar aqueles que viriam a se tornar heróis. E aí, por conta do grande número de heróis e todas as diferenças desses heróis, não só em capacidades físicas, mas também no desempenho de cada um, esses heróis passaram a ser divididos inicialmente em 3 categorias, que são, você já conhece, né? Que são a classe C, a classe B e a classe A. E todos os heróis deveriam constantemente agir para tentarem subir no ranking, onde cada ato heróico contava pontos no ranking de heróis. Então, por exemplo, a classe C era a única que tinha obrigatoriedade de uma cota mínima semanal, o que quer dizer que o herói classe C tem um mínimo de atos heróicos que ele tinha que realizar semanalmente, porque do contrário o herói seria desligado da associação, estava fora, então ele tinha que praticar atos de heroísmo. Os heróis classe B não tinham cotas semanais, mas em compensação eles tinham que estar sempre a postos para entrar em combate contra algum monstro que a associação de heróis chamasse, né, assim decidisse. Os heróis classe A, eles já possuíam um contato mais íntimo com a associação de heróis, sendo que alguns membros tinham posições de destaque dentro da associação, como por exemplo instrutores de novos heróis. Classe A era a classe top de heróis, né? Eles eram elite da associação de heróis, mas mesmo eles precisavam competir entre si para que o heroísmo continuasse sendo diariamente praticado. E aí, né, recompensar com privilégios aqueles heróis que estavam mais altos no ranking era a forma de manter esse modus operandi. Era assim que funcionava. Então, quanto mais eles praticavam ato de heroísmo, mais pontos eles ganhavam, mais tinham prestígio e tal. Era assim, para todas as classes. Mas a coisa mudou de figura quando o primeiro nível de ameaça demônio apareceu. Um monstro dessa magnitude se mostrou capaz de derrotar inúmeros heróis da classe A,
até que finalmente fosse parado por algum herói em meio de todos eles. Então, quando a associação percebeu que existiam monstros tão poderosos, ela percebeu que se esses heróis mais poderosos continuassem competindo diariamente com outros heróis, com o tempo eles ficariam desmotivados a continuar agindo. E por isso eles precisariam de um incentivo a mais. E foi assim que surgiu a nova categoria, a classe S. A classe S possui uma série de privilégios. Por exemplo, eles não são obrigados a agir contra ameaças menores do que monstros ameaça nível dragão sem correr o risco de cair no ranking. Tipo, eles não precisam agir porque eles não vão cair no ranking. Eles não caem no ranking. E eles também recebem informações privilegiadas que heróis classe A não recebem. E eles também podem agir em operações organizadas pela associação de heróis que não possuem necessariamente o objetivo de eliminar um monstro. Normalmente, quando se organiza uma operação dessas proporções, os heróis classe S se reúnem para traçar um plano. E depois disso, eles podem convocar heróis classe A e classe B para compor o time, ou seja, eles fazem um plano e depois eles compõem o próprio time deles. O grande problema disso tudo é que, com o tempo, alguns heróis classe A passaram a cultivar algum sentimento de insegurança, ou até ciúme, em relação aos heróis classe S. Afinal, se eles combatem as mesmas ameaças, a ponto de heróis classe A poderem trabalhar sendo liderados pelos classe S, então por que privilegiar mais uns do que outros? Não faz sentido. Por que os heróis classe S têm acesso a informações que os classe A não possuem? O que eles tanto escondem, entende? E isso acabou gerando um outro fenômeno dentro da associação de heróis, que foi a criação das facções independentes. Eles são grupos de heróis que se organizam por conta própria, onde cada uma dessas facções tem regras internas. E eles podem dividir os créditos adquiridos numa missão entre eles com o objetivo de fortalecer cada facção. Cada facção tem um líder. E algumas delas são tão bem sucedidas que até mesmo o herói classe S, Tank Top Master, é o líder de uma dessas facções. Ok, mas agora que você conhece toda a estrutura que gira em torno dos heróis, a pergunta que fica é: quem é que dá a palavra final? Se o monstro ameaçador aparecer, o que compensa mais? Enviar um herói classe S ou enviar 5 ou 6 heróis classe A? Afinal, o herói classe S representa acima de tudo o prestígio que a associação de heróis tem para a sociedade. E talvez não valha a pena para a associação arriscar a vida de um herói da classe S. As decisões técnicas da associação de heróis são tomadas pela alta cúpula da associação. Essa alta cúpula é composta por todos os tipos de pessoas, desde técnicos até empresários. Toda decisão tomada pela associação de heróis passa por eles, desde as missões realizadas pelos heróis, ou até mesmo a forma como o orçamento da associação seria gasto, pra você ter noção, ok? Até o nome dos heróis é escolhido pela alta cúpula, e o motivo disso é que parte do orçamento da associação de heróis vem das doações das pessoas. Então a associação de heróis também cuida de promover a imagem de alguns heróis para que o prestígio deles incentive as pessoas a continuar financiando a associação, para que o prestígio faça com que as pessoas continuem doando. É tudo dinheiro, entende? Mesmo que alguns heróis classe A demonstrem claro ciúme dos heróis classe S, a verdade é que todos os heróis obedecem às ordens da alta cúpula da associação. Bom, o grande problema disso tudo é que com a associação de heróis sendo tão bem sucedida, isso atraiu grandes milionários e bilionários como patrocinadores, o que aumentou muito o caixa da associação. E aí você vai se perguntar, e daí? Qual o problema disso, né? Só dinheiro. Bom, a partir do momento em que pessoas muito poderosas passam a financiar a associação de heróis, essas pessoas passam a ser uma voz ativa dentro dela. Tem poder de controle ali dentro, ou seja, agora a alta cúpula deve se sujeitar à vontade dos grandes patrocinadores. E é por isso que na segunda temporada do anime é possível a gente ver lá heróis classe S agindo como se fossem guarda-costas particulares de investidores, ao invés de estarem a postos para enfrentarem monstros. Eles tinham que servir como símbolos, estarem lá, preparados para enfrentar qualquer monstro, mas não, estão lá de guarda-costinha de investidores. Tudo isso porque começou a envolver dinheiro. E a coisa piorou ainda mais depois do ataque do Boros, porque mesmo a cidade A tendo sido completamente destruída, ainda assim a notícia que circulou foi que o planeta inteiro foi salvo pela Associação de Heróis. Fora o fato que a nave do Boros se tornou a nova sede da associação, que basicamente significa que agora a Associação de Heróis está mais bem equipada do que antes. E agora ela se encontra no centro do megacontinente, como se fosse a capital do mundo. A nave agora seria a capital do mundo, entende? Talvez o maior problema disso tudo é que, além dos patrocinadores que querem se beneficiar pessoalmente da associação de heróis, existem pessoas corruptas na alta cúpula. Pessoas que as decisões visam mais os cofres da associação do que a segurança das pessoas, né? Começou a clim, 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 o cifrãozinho nos olhos. Por exemplo, o McCoy, ele é um dos membros da alta cúpula da associação. E ele já tentou fazer o chefe do departamento de polícia implorar por ajuda. Pra quê? Pra que dessa forma a polícia perdesse toda a credibilidade perante o público. E isso aumentasse ainda mais a influência da associação de heróis como principal força de segurança do mundo. Ou seja, tira a força da polícia e joga todo o crédito para a associação de heróis. Qual seria o interesse da associação de heróis em acabar com qualquer outra força de segurança do planeta? Poder e controle. É isso. Eles querem ter o poder de tudo. Lembra que o planeta inteiro tem um único governo? Se o governo é um só,
O que acontece se você derrubar esse governo? Se a Associação de Heróis fizer isso, ela se torna um novo governo. É de total interesse da Associação de Heróis ser a única força de segurança do planeta. Pra quê? Pra que as decisões cada vez mais impactem o mundo. Aí eu pergunto pra vocês, será que a Associação de Heróis quer se tornar um novo governo mundial que controla tudo? Será que a Associação de Heróis surgiu com objetivo nobre, mas esse objetivo foi substituído por uma ambição de poder? Pura ganância, poder? Comenta aqui embaixo que vai ser legal demais ler os seus comentários. Obrigado por esse vídeo, agora dá um like, capricha no like e se inscreve no canal. Já deixei aqui, só você tocar aqui e se inscrever. Vou continuar trazendo mais informações pra vocês de One Punch Man. Vocês não têm noção do que tá chegando. Muita coisa bacana de One Punch Man. Então você tem que estar inscrito com o sininho, porque essa semana vai estar tensa. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!